Olá, queridos, aqui Pastor Melk passando com vocês mais um momento aqui para estar aqui com cada um de vocês na casa de vocês, o podcast Novo Israel. E aqui estamos com uma pessoa mais que especial, o pastor Marcel, uma pessoa querida, uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, né, pastor? É isso mesmo? Pai do Senhor. Pai do Senhor, tudo bem? Olá, gente. Nós nos conhecemos há 10 anos e meio. 10 anos e meio. 11 anos. 11 anos já, né, Marcel? 11 anos a gente chegou no Novo Israel. O Novo Israel tinha 5 meses quando eu cheguei. Quando eu era pobre, perdido. Verdade. Sem Deus, sem Jesus. Verdade, meu Deus. É uma data marcante para mim, né? Que foi onde eu descobri coisas extraordinárias a respeito do reino de Deus. E é onde eu descobri algo muito importante a respeito da paternidade também. É verdade. E isso para mim marcou minha vida. Pastor, você era usuário de crack, né? Isso, eu na verdade era usuário de crack, eu era alcoólatra. Meu Deus. Eu lembro até hoje que as palavras de pessoas próximas a mim, né, eram: ou ele vai morrer ou ele vai ir preso. E hoje, graças a Deus, o Senhor nos concedeu a honra e o privilégio de ser um ministro do Evangelho, né? A gente procura ser um pai para as pessoas que chegam próximo da gente, para as pessoas que têm o contato com a gente. Às vezes um abraço, uma palavra, um carinho, ele muda tudo. Foi o que eu recebi quando eu cheguei. Uau. Pastor, uma pergunta. Quem é o pai aqui hoje? O pai é aquele a qual Jesus apresenta. No Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem é o Pai? Pai é aquele que Jesus apresentou. Por quê? Porque se nós formos analisar tudo, Jesus ele não veio para os judeus para apresentar um Deus, porque o Deus eles já sabiam que tinha, mas ele veio para mostrar e apresentar um Pai. Então o Pai é aquele a qual Jesus se refere, é aquele a qual Jesus mostra nas Escrituras Sagradas. Hoje é o pai Marcel. Hoje é o pai Marcel, exatamente. Nós que exercemos a paternidade terrena, nós representamos o pai, né? Tanto é que o nome é o mesmo, pai, né? E além de nós termos os nossos filhos biológicos, nós temos também os nossos filhos espirituais, na verdade, né? E a representação do pai é algo do coração dele. Ele nos estabeleceu para sermos representante dele e também ser pai. Tá, ok. Pastor, você acredita então que desde o Gênesis a formação do homem, de Adão e Eva, a apresentação de Deus para com o homem sempre foi relacional, de pai para filho? Sempre foi relacional. O objetivo e o propósito de Deus sempre foi um relacionamento. A relação deles era da intimidade de um pai para filho no Éden, né? Isso, exatamente. Porque se nós formos analisar o cuidado que Deus tinha com Adão, todas as vezes que ele vinha no virar do dia, era um cuidado para ser exercido uma intimidade maior. Ou seja, todos os dias nós, sendo pai, nós vamos até a cama do filho à noite, nós fazemos aquela visitação, nós oramos por eles. Ou seja, a mesma visitação que às vezes o pai fazia sobre Adão, hoje nós fazemos sobre os nossos filhos. Na verdade, o pai ele ia para dar uma cobertura, para ganhar um relacionamento maior, para estabelecer um relacionamento maior. Isso é muito importante. Tanto Deus exercia e nós representamos isso para com os nossos filhos e também para com os nossos filhos espirituais. Por quê? Porque quando nós vamos diante deles, nós literalmente estamos
querendo também aumentar o nível de intimidade com os nossos filhos espirituais, né? E isso é muito importante, isso é muito importante. Uau, legal. E o que significa a paternidade de Deus em nossa vida, pastor, para os dias de hoje? A paternidade de Deus nas nossas vidas para os dias de hoje, ela é essencial. Por quê? Porque ela é um desenvolvimento de que eu tenho um Deus e que por meio desse Deus, ele também é o meu Pai, e pela fé eu vou superar dias difíceis. Nós superaremos os dias a qual nós nos encontraremos com dias tão tempestuosos, aonde você vai olhar no meio do dia, onde você vai olhar no final do dia ou no começo da noite e você vai querer um seio para reclinar, como fez João. Ou seja, a importância dele para os nossos dias é que nós nos sentimos seguros. Às vezes, quando alguma coisa acontece com a minha filha, o recurso dela quem é? O pai. É o pai. Pai, vem aqui, eu preciso da sua ajuda nisso. Pai, vem aqui, eu preciso do teu abraço. Pai, vem aqui, eu preciso conversar com você. Ou seja, tá vendo a importância do pai? É a mesma importância do pai, a mesma importância de Deus para nossos dias, é que nós temos um pai que podemos confiar e que ele cuida de tudo, ele está cuidando de tudo. E outra, mostra para outras pessoas também que eles não estão sozinhos, né? Existe um pai, né? Exatamente. Eu acredito também que não haja uma pessoa que não queira o colo de um pai. Exatamente, com certeza, esse é o melhor colo, é o que nós mais precisamos, é desse relacionamento. Por isso nós precisamos aumentar o nível de relacionamento e intimidade com esse pai. Uau! Por quê? Porque se nós aumentarmos esse nível com ele, nós conseguiremos superar as dificuldades, os dias de caos, os dias terríveis. Por quê? Porque automaticamente ele é o dono de todas as coisas. E se nós nos achegarmos a ele, nós teremos a confiança que precisamos para vencer o amanhã. Porque às vezes nós nos paramos no hoje porque não temos coragem para vencer no amanhã, porque não temos uma fé baseada totalmente nele. Mas se nós nos basearmos totalmente nele, como um pai, como um refúgio, como uma segurança, o amanhã vai ser fácil de superar. Ou seja, não só como um Deus criador, mas também como um pai relacional. Exatamente. Não só como um Deus criador perfeito, mas como um pai relacional. Então você acredita que desde o início a importância de Deus sempre quis então aplicar aos corações dos homens, né? Exatamente. É o que ele, na verdade, eu costumo dizer que da mesma forma que havia um relacionamento entre pai, filho e espírito, ele criou, estabeleceu um lugar, colocou o homem nesse lugar para justamente nós representarmos o que ele é na eternidade. Ele é um Deus relacional na eternidade, onde o pai ama o filho, onde o filho ama o espírito e onde o espírito ama o pai. Isso é maravilhoso. Daí ele nos cria para justamente representá-lo da mesma forma com que ele é na eternidade. A expectativa é que nós sejamos aqui também. Ou seja, um pai com atributo à primeira pessoa da Trindade. Isso, exatamente. Muito forte. Exatamente. Legal, bacana. E uma pergunta que não se cala, eu acredito, pastor Marcel, hoje você, na condição de um pai hoje, não só um pai da Letícia, né? Mas também hoje o pai com muitos filhos espirituais. Qual a importância da paternidade dela na igreja hoje em dia? Isso é uma importância tão verdadeira que tem curado muitas pessoas. Hoje nós temos nos deparado com uma onda onde Deus está formando, que podemos chamá-la de paternidade. Por quê? Porque a igreja ela sempre nos apresentou um Deus soberano, um Deus de justiça, não que ele não seja, ele é, mas hoje ele está querendo se revelar de uma forma diferente, de uma forma mais amorosa, ou seja, a igreja ela precisa exercer a paternidade. Por quê?
porque é a paternidade que cura. Por quê? Porque ela vai trabalhar sentimentos, ela vai trabalhar feridas que foram abertas lá atrás por uma evidência de um pai terreno, onde o pai terreno ele abusou, tanto fisicamente quanto psicologicamente. O pai terreno ele maltratou, o pai terreno ele amaldiçoou. Você entende? E qual é o papel da igreja nisso? O papel da igreja nisso é vir, passar o bálsamo, dar o carinho, dizer assim, olha, nós queremos ser pai para a tua vida também. Nós queremos ser pai na tua casa, na tua família. Por quê? Porque nós conhecemos um pai. Então nós queremos liberar o que conhecemos. Nós queremos liberar esse pai que nós conhecemos. Essa é a importância da igreja. Por isso os pastores, né, que vão ouvir esse áudio, às vezes o seu estágio tão rígido, ele tem afastado filhos, órfãos de pais vivos que queriam procurar o cuidado na igreja, mas encontraram uma truculência na igreja. Meu Deus. Nós precisamos ser mais maleável e ser mais pai. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós veremos uma nação curada. Nós veremos filhos e gerações, elas transmitindo tudo o que aprendeu conosco. Tudo que aprendeu. Por quê? Porque nós estamos aprendendo com Deus, nós estamos aprendendo com o Pai. E o novo Israel, né, Pastor Mel, que tanto pela minha pessoa, assim, que eu cheguei e recebi a paternidade, todos que chegam recebem a paternidade. Por quê? Porque nós entendemos quem somos, o que viemos fazer e para onde vamos. E esse é o diferencial, né? Quando diz Romanos 8,19 que Deus aguarda as manifestações do Filho, é exatamente isso. Qual é a manifestação? O que o Filho tem? Filho, tudo que é do Pai é do Filho. E Deus é amor. Deus é amor. Então nós precisamos desenvolver esse ato paterno sobre essa geração, às vezes machucada e ferida. É isso que nós precisamos fazer. Ser pai. A igreja, ela tem esse papel de paternidade e esse papel tem que ser muito relevante. Uau, muito forte, isso é tremendo. O que é um filho espiritual para você, pastor? Um filho espiritual é aquela pessoa que entende que ela precisa revelar os atributos do pai. Uau. Mike Buckley fala que nós somos garimpeiros de sentimentos que o Senhor já colocou dentro de nós, só que não descobrimos ainda. Meu Deus. Né? O salmista ele diz assim, beijai o filho para que não se ire o pai. Ou seja, esse ato desse relacionamento, ele precisa ser constante, totalmente constante na nossa vida, descobrindo os atributos dele e exercendo os atributos dele. É o filho que vai ser pai, mas primeiro precisa ser filho para depois ser pai. Isso, exatamente. O filho que vai ser pai, mas primeiro precisa ser filho. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E essa transmissão de ser, ela é tão importante. Por quê? Porque às vezes Deus ele conduz a pessoa assim. Por quê? Porque nós nos deparamos com muitas pessoas que elas não receberam a paternidade. Não receberam amor, não receberam carinho, mas elas não pararam naquilo que não receberam. Elas localizaram dentro dela sentimentos paternos que o próprio Deus já colocou dentro dela e elas exerceram isso. Precisa ser desenvolvida. Precisa ser desenvolvida, exatamente. Então você acredita que o pastor Marcel Dalelê, o próximo Reuel que vai vir? Eu não sei. De repente, né, pastor Marcel? Mas o diferente do pastor, do pai pastor, da primeira viagem. Com certeza, com certeza. Precisa ver essa progressão. Né? Precisa ver essa progressão de ser sempre melhor. Né? Para Lelê, nós aprendemos... Por quê? Porque ela foi a primeira filha e ali eu aprendi muitas coisas com ela. Há uma mutação. Uma mutação. Ao próximo, com certeza, nós seremos um pai melhor, né? Ou seja, essa progressão ela precisa ser evidente nas nossas vidas. Uau, maravilha, que maravilha. Pastor, uma pergunta muito interessante que eu fiquei pensando, claro,
sobre isso. A síndrome da orfandade, ela tomou conta da vida, né? Tomou conta da Ela vida. afetou, na realidade, muitas famílias. Muitas famílias. A orfandade, ela é uma das coisas que mais gera sentimentos, mágoas, ódio. Por quê? Porque a orfandade, ela se trata de abandono. E automaticamente, uma pessoa que foi abandonada, um filho que foi abandonado, ou em qualquer outro sentido, uma esposa ou um esposo que foi abandonado, causa sentimentos irreversíveis sobre a vida da pessoa. Meu Deus. Por isso que a orfandade, ela precisa ser preenchida nesses dias. E nada melhor do que como a igreja cristã para preencher isso. Por isso que há desfiguração hoje da família hoje em si, né? Isso, exatamente. Por conta da orfandade. Exatamente, exatamente. Em Isaías, no capítulo 49, no verso 15, diz assim: porventura, pode uma mãe se esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Na verdade, vamos direcionar isso um pouco. Para você que não teve um pai, ou para você que teve um pai ausente. Por quê? Porque tem aqueles que têm pai, mas o pai ausente, que só deu ênfase para o trabalho, para as coisas diárias, e acabou não sendo presente. E por esse não ser presente, às vezes essas pessoas elas tentam comprar os filhos com os presentes. Mas o presente não é como ser presente fisicamente. Você entende? Na verdade, são essas marcas da orfandade que causam essas marcas, cicatrizes, essas cicatrizes tão profundas. Uma das marcas que mais trazem dor, mágoa, rancor e ódio é o abandono. A orfandade. Meu Deus. É uma das coisas que mais geram coisas ruins sobre a pessoa. Isso é uma ferida aberta por um golpe profundo de uma espada penetrante. É o desafio da igreja. É o desafio da igreja. O desafio da igreja é o quê? Curar essa ferida. O desafio da igreja é passar o óleo nessa ferida. Ser presente. Ser presente, exatamente. Ser presente. E uma das coisas que mais afeta a família, né? Que mais afeta, no caso da orfandade, é o abandono. É literalmente isso. Dentro de uma família não pode haver esse abandono. Ou seja, nós precisamos parar com isso e lacrar isso a partir de hoje. Por quê? Porque senão nós continuaremos gerando pessoas doentes. E é possível a igreja hoje tomar espaço dessa lacuna no meio da família. Com certeza, com certeza. A igreja ser esse pai que o órfão precisa. Ok, então apontar as lentes para os órfãos hoje é um ato de coragem. É um ato de coragem. Necessário. E necessário, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque a igreja, ela representa o feminino, noiva. Masculino, noivo, Cristo. Certo? Qual é o papel da noiva feminina, ou seja, mãe? A noiva no feminino significa mãe. A mãe, quando ela pega o filho, quando o filho nasce, a primeira coisa que ela faz é pôr o filho no colo. É o cuidado. Repare, preste atenção nisso. Ela pega o filho e põe ele aqui. Certo? Ou seja, por que a igreja tem que colocar a lente sobre eles? Porque justamente para ter essa pegada de mãe e cuidado. Por quê? Porque é exatamente esse colo que vai sarar essas doenças causadas na alma. Você entende? São essas, vamos dizer, são esse ato de amor, esse ato... esse sentimento das entranhas, isso, né? Da mulher, exatamente. Do cuidado. Exatamente, que vai trazer a pessoa para perto e vai cuidar. A mãe cuida de um filho. A igreja é noiva, no feminino, mãe. Você acredita, pastor, que essa geração está sem referência? Olha, eu acredito que a maior... Ela não tem uma referência em casa.
algumas, ou a maioria das pessoas não tem referência em casa. Por quê? Porque aquele que era para ser referente, ele é ausente. Aquele que era para ser exemplo, ele trocou o papel dele de pai para ser uma pessoa ausente e dar ênfase a outras coisas. Você entende? Mas há uma instituição que ela pode ser referência. E essa instituição é a Igreja do Senhor. A representação. A representação, exatamente. Uau, que maravilha. É isso aí, galera. É um momento maravilhoso aqui com o pastor Marcel. Amém. Aqui, podendo falar um pouquinho mais para você, um pouquinho sobre a paternidade versus pandemia, né? Exatamente. E isso tem tudo a ver, né, pastor? Tudo a ver, tudo a ver. Apenas revela em tempo de caos. Exatamente. Por quê? Porque essa paternidade, ela é cuidado. E é exatamente o que nós estamos exercendo nesses dias. Nós estamos exercendo esse ato paterno sobre as pessoas em desespero. Sobre as pessoas que estão entrando em um desespero psicológico, e a igreja, nós estamos sendo exatamente estamos tendo esse ato paterno sobre essas pessoas. Essa ação da paternidade. Uau, isso. Que bacana. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Pastor Marcel, obrigado. Deus abençoe. Estamos junto, profeta, amém. E vamos caminhar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Do pastor para quem tem ouvidos.